Olá, família! Hoje estamos aqui com o Giovanni Sesconeto, do Espaço da Criança. Ele é ator, ele é um excelente formador de professores, ele tem uma experiência imensa com crianças e também com adultos. Queremos hoje passar para vocês a informação do tempo de qualidade, né? Bom dia, Giovanni. Oh, bom dia, Suzana. Que alegria estar aqui participando, né, dentro deste bate-papo, esses momentos de descontração, onde vamos tecer diversos assuntos, conversar sobre essas possibilidades infinitas, né, da criança, como aproveitar e até como aprender com essas crianças todas. Sim, né? Participação. Perfeito. A gente aprende diariamente, né, Giovanni? Muito. É incrível, né? Uhum. É incrível o quanto a criança ensina. Giovanni, vamos contar para eles um pouquinho. Tem gente que ainda não conhece o trabalho, ainda não conhece o famoso Espaço da Criança. Né? Vamos falar, sim. Vamos falar como foi a inauguração, como foi a ideia de ter um espaço para crianças. Então, é aquelas coisas, né, que a gente entende muito cedo, aqui vim, né? Aqui estou, porque estou, o que devo fazer. Eu tinha muito pouca idade, eu tinha 12 anos e eu já sonhava em ser artista, em ter um teatro, e eu não conhecia nem luz elétrica, morava no meio do mato. Então, uma coisa que já veio, né? Uma coisa que sempre esteve dentro de mim. E quando eu cheguei em Curitiba, lá nos idos de 69, eu acabei morando numa praça, né? na rua, bem em frente ao Teatro Guaíra. Ali fiquei morando um ano e o destino estava me conduzindo. Né? Depois fui recolhido a um asilo, um lar de meninos, né? Eram 120 meninos de 0 a 30 anos que moravam no Asilo São Luís. O Asilo São Luís existe até hoje na rua Bento Viana, no bairro do Água Verde, em Curitiba. Ali permaneci durante 5 anos. Nossa. Como morador, como pessoa ligada às artes. Por quê? Porque desde que eu cheguei, eu demonstrei essa vontade para as irmãs de caridade que tocavam, né, administravam o lar, essa vontade artística, e elas logo repararam que eu tinha esse espírito de liderança, de querer formar as pessoas, informar, eu tinha muita sede do conhecimento. Eu queria ler, a gente não tinha muito acesso a livros. E então me colocaram para criar ali dentro um grupo de teatro. Olha que bacana, né? Nossa. Daqui a pouco todas as escolas vão ter um grupo de teatro, que é o núcleo da transformação real da educação. O teatro, porque ele vai ensinar e impregnar na gente a disciplina, o relacionamento interpessoal, o respeito pela fala do outro, aprender a ouvir, aprender a falar. Então o teatro é uma ferramenta muito poderosa de formação real, de verdade. Desenvolve o cognitivo, desenvolve inúmeras funcionalidades e habilidades, né? Exatamente, esse é o teatro. E aí, fazendo teatrinho dentro do asilo, eu fui gostando, amando cada vez mais. Permaneci lá nesse asilo até os 17 anos. Então, dos 12 aos 17, morei um ano na rua e mais 18 anos até ter a maioridade. Então, 5 anos dentro desse asilo. Quando eu saí, eu fui fazer teatro. Eu fui no Guaíra, batia nas portas das pessoas e meu sonho era esse. E sempre quis ter um teatro. Uau. Em função da necessidade de se criar espaços cênicos em Curitiba. Na época que nós tínhamos só 2 teatros, né? O Teatro do SESI e o Teatro Guaíra. Não tinha nenhum outro. E lá na noite de 3 de junho de 91, eu estava ensaiando uma peça de teatro no Teatro do SESI, em frente ao Miller. Ninguém sabe, né, que ali existia um teatro. Pouca gente lembra. Era um teatro grande, de 500 lugares, exatamente na frente do Shopping Miller. Eu não conheci lá. Onde tem o SESI. Ali tem o Que SESI, bacana. né? E ao lado do SESI tem um estacionamento. Naquele estacionamento era o teatro. Uau. E nessa noite de 3 de junho de 91, quis o destino, né,
que o teatro pegasse fogo. Uau! E eu estava ensaiando um espetáculo que no outro dia eu ia estrear com 500 crianças lá dentro. Às 10 horas da noite, explodiram algumas lâmpadas do teatro e, em questão de minutos, Nossa. o teatro explodiu literalmente. Nós tivemos problemas de queimaduras de segundo e terceiro grau, diversos atores. Um deles ficou com marcas eternas até hoje. Enfim, e aí, a partir daquele momento, nós só tínhamos um teatro em Curitiba. Só Guaíra. Só Guaíra. E nessa época entrou um superintendente que era ator famoso da Rede Globo, o Oswaldo Loureiro. O governador era o Roberto Requião. Uhum. E o Oswaldo Loureiro entrou lá e disse que o teatro ele tinha que ser glamouroso e não abrigar crianças que faziam xixi em poltrona. Olha. Então ele fechou o Teatro Guaíra para teatro infantil. Nós ficamos sem nenhum teatro em Curitiba. Eu recentemente tinha comprado o terreno em Santa Felicidade, mas a minha ideia era a médio, longo prazo ir construindo o teatro, né? E aí eu me vi obrigado a colocar uma tenda de circo no Espaço da Criança e ali comecei então a fazer. Então ele surge da minha vontade de ter um teatro específico para atender só crianças, atender escolas, e surge da necessidade da emergência de ser construído imediatamente. Então, eu só teci esse comentário para a gente resumir exatamente essa questão. O meu ideal de vida sempre foi. O amor, a missão, o dom, né? Eu poderia cumprir a minha missão. Nós tínhamos problemas assim muito sérios na época. A gente dosava a imaginação. Por quê? Você ia escrever um texto, imaginar um espetáculo, você não podia imaginar tudo. Porque dentro do teatro onde você iria, não poderia ser Era executado. engessado, na verdade, né? Completamente engessado. E eu queria um espaço alternativo onde eu pudesse fazer o que a minha cabeça imaginasse. Como uma criança que quer pular uma valeta, ela sabe que tem capacidade de pular e ninguém deixa, porque não, você não é capaz, você não é capaz. Não, você é capaz. Uhum. Então dê o pulo, pule a valeta. Se cair lá dentro, paciência, você resolveu aquela questão com você. O duro é quando você passa uma vida inteira perguntando, será? Uhum. Será que é possível? Será que eu posso? Não, você pode, a gente pode tudo. Sim. Né? E aí, então, eu crio o Espaço da Criança para todas as finalidades. Que a escola viesse fazer uma formatura, para que a escola tivesse um abrigo dela. E, na época, nós não tínhamos esse teatro mais, nós não tínhamos essa possibilidade. E a procura e a demanda das escolas era muito grande. Então, nasce o Espaço da Criança, que hoje completa 31 anos já, né? Que bacana, hein? Que bacana. Assim, a gente já teve a oportunidade de levar nossas famílias lá, né? A gente Isso. pensou em não levar só as crianças, a gente queria algo mais, a gente queria um tempo de qualidade da família com seus filhos em conjunto com toda a comunidade escolar. E foram momentos mágicos, né? Foi. Giovanni, olha, acredito assim que foi um dos melhores que a gente já vivenciou aqui na escola, junto com os pais. É inesquecível, as crianças lembram detalhes da peça teatral, eles lembram detalhes, estava um dia frio, porém, Maio, né? o frio não segurou ninguém. Foi mágico, foi assim, encantador, de verdade. Hoje o Espaço da Criança ele está localizado numa área nobre de Santa Felicidade, uma rua sem saída, o que possibilita muito a questão de segurança. Ele tem 5.000 metros quadrados de área, ele conta com um salão muito grande, uma lanchonete, um parque indoor, um parque externo e o teatro. Então ele é um local perfeito para se fazer uma festa de família com qualidade, né? Que é a presença Sim. de qualidade, que é o pai e a mãe juntos, com o filho, com a filha assistindo um teatro, depois brincando juntos. Isso não tem preço, gente. Isso fica para o resto da vida na cabeça do seu filho, da sua filha. O que a gente prega muito aqui na escola é essa valorização ao tempo de qualidade mesmo. Porque hoje as famílias já não têm tanto tempo, trabalham demais, né? Passam o dia inteiro trabalhando, as crianças
ficam na escola com a gente, e o pouquinho tempo que eles têm, ainda chega em casa, tem os afazeres de casa. Então, a gente tem essa preocupação enorme, né? Tirar um pouquinho dessa tensão da família para vivenciar um tempo de qualidade, para que futuramente essa criança possa ter memórias afetivas significativas, né? Eu gosto de fazer uma provocação para o pai, para a mãe, se me permitem Com isso. certeza. Quanto tempo teu filho precisa de você por dia? Será que a criança mede na cabeça dela quanto tempo o pai e a mãe têm que ficar brincando? Não, eu acho que não. Eu acho que a criança, ela se deixar, ela estende esse tempo noite adentro. Mas se houver, essa é a provocação, será que a gente não conseguiria toda noite chegar em casa e ter um tempinho que fosse 5 minutos ou 10 minutos para dizer completamente eu sou teu e se entregar naqueles 5 minutos profundamente a essa presença de qualidade? Será que me vem agora na cabeça um livro do Eloy Zanetti, que o pai chegava todo dia, muito tarde em casa. Não sei se você conhece esse livro, O Nó do Lençol. O nó do amor, né? O nó do afeto. Uhum. Ele chega muito tarde, toda noite, e quando chega o filho já está dormindo, ele pega o lençol e dá um nó. E no outro dia ele explica para o filho que chegou muito tarde, não quis acordar, mas eu dei um nó no lençol para você entender que eu estive aqui. Ele fez isso durante muito tempo, e o filho, muito mais tarde, depois de ter um filho, ainda se lembra da presença do pai na caminha dele, junto com ele. É uma maneira, evidentemente, fantasiosa, mas em que o pai se fazia presente através de um símbolo. O que eu pergunto é, será que a gente não tem condição de arrumar nossa agenda de um jeito tal que durante 5 minutos a gente ouça profundamente o nosso filho? O pai que faz esse exercício, a mãe, ele tira da criança lições valiosas, conteúdos do filho, da filha, de como ele está durante um dia inteiro. O filho resume, às vezes, numa frase. Então, o pai, a mãe, claro, eu entendo perfeitamente, eu também sou pai, sou mãe, sou vó, sou vô, e a nossa correria é muito intensa. Mas é que daqui a pouquinho vai passar. Esse é o problema. E eu costumo dizer, principalmente para as professoras, nunca tenha lá na tua frente, lá na tua já avançada idade, na tua cadeirinha de balanço do tempo, sentada na varanda do tempo, não tenha dor do arrependimento. Eu podia ter feito. E isso vem para a gente, né? A gente planta, a gente semeia, a gente vai colhendo. A dor do arrependimento, eu acho que é a pior dor que tem, porque ela machuca a alma, né? Então, eu acho que a gente pode, definitivamente, ter um pouquinho de tempo com os nossos filhos, contar uma historinha qualquer e mais ouvi-los. E não ser aquele pai que vai pôr a criança menor no berço e vai contar a história para a criança dormir. Torcendo, muitas vezes, para que ele adormeça logo. Primeiro que contar história para a criança dormir não é o correto, porque contar história é manter a criança viva, ativa, né? Imaginativa, pensativa. E quando a gente conta uma história para dormir, a criança, então, teria a tendência de se tornar coadjuvante ou até o herói da história. E aí a gente vai fazer ele dormir no melhor da imaginação. Então a gente deve cantar para a criança dormir, colocar músicas calmas para a criança dormir. Agora, ler uma história, contar uma história, é fazer a criança ficar acordada, nesse tempinho de qualidade que eu acho que a gente podia ter. Às vezes o pai nem está com esse entusiasmo todo para cantar, né? Mas pelo menos ali deitar, o carinho, passar a mão no cabelo, pegar na mãozinha, eu estou aqui, né? Mostrar que eu estou aqui com você, né? Eu faço tudo por você, você é a minha vida,
né? Eu acho que o expressar esse sentimento, colocar para fora, fazer com que a criança veja realmente o que pode esperar da família, o que pode esperar do pai, da mãe, da avó, do tio, seja lá quem for que cuide dessa criança, da família em si, Isso né? vai dando uma segurança impressionante para a criança. Sim. Porque meu pai, minha mãe, minha avó estão aqui, né? E isso, mesmo que seja um pouco tempo por dia, você sabe, você tem inúmeros relatos de crianças diariamente aqui que pressentem e que sentem essa falta. Sentem, eles chegam aqui, às vezes, atividade de casa, né? Muitos pais encaram a atividade de casa como mais um a fazer. Isso. E, na verdade, a atividade de casa ela tem uma outra finalidade. É o envolver a família, é o mostrar para a família, é o estar com a mãe, com o pai, é o sentar na mesa da cozinha, é dialogar o que eu entendi, o que eu não entendi, o que eu preciso de você, Trazer a né? escola até a casa, levar a casa até a escola. Exatamente. É um trabalho em conjunto, É né? claro. E a gente às vezes se entristece, porque tem criança que chega aqui e fala assim: meu pai ontem brigou por causa da atividade, disse que vocês só me dão trabalho. E a gente vê a tristeza daquela criança em ter que expor uma situação dessa, né? E a gente pode mudar esse quadro. A gente Isso. consegue mudar esse quadro. O pai e a mãe, eles são o espelho, a referência maior que essa criança pode ter. A professora, a escola, um amigo são referências da imaginação. O pai e a mãe são referências que se leva para a vida. A criança passa a agir, a fazer coisas que o pai faz. Uma criança que não tem essa atenção de fazer uma atividade juntos, não se divertir juntos com essa atividade, ela vai se tornar uma criança violenta. Não tem como não. E até a frustração de não conseguir fazer é importante. Porque todos os Isso. sentimentos são importantes. Sim. Inclusive a frustração. Inclusive a frustração. Minha mãe não conseguiu me ajudar, eu não consegui realizar. Porém, eu sentei com ela. Eu conversei com ela. Não teve briga, não teve... Foi um diálogo. Eu não consegui, amanhã eu vou levar para a prof, vou mostrar para a prof, vou pedir mais um auxílio. Veja, Suzana, como é um contrassenso da própria sociedade. Num mundo tão evoluído, de tanta informação disponível, de tanto conhecimento, a gente não conhece a própria família, o próprio seio. É dali que saem as coisas, né? É de dentro da família que saem as crianças, que saem o futuro da humanidade. É dentro de cada família, dessas células, né, familiares. Então, se o pai não tem esse respeito, essa percepção de que tudo nasce ali, não é a escola que vai consertar, não tem escola, não existe escola só do mundo. Só que a escola do mundo conserta, às vezes, por outros caminhos, né? E o pai, acho que às vezes também, muitos, né, não entendem que a gente tem que... a gente é um complemento um do outro. Uhum. Não somos inimigos. Não somos inimigos, nós estamos ali para trabalhar junto. Então, quando às vezes vai alguma observação para casa, às vezes a gente é mal interpretado, mas porque não tem essa visão de cumplicidade, né? Eles não conseguem entender que a gente firmou uma aliança ali. É uma família só. Eu sou culpado, então me defendo, né? Olha só. E assim, diante de tantas situações, assim, que bom que temos o espaço da criança. Que bom que temos, porque é uma das nossas saídas, sabe, Giovanni? Eu acredito, assim, que seja um dia por ano, um dia que a gente faça. Esse um dia, ele vai perdurar ali, olha, por muitos e muitos anos na vidinha da criança ali. Por muitos e muitos anos. Eu costumo dizer que eu entendo isso profundamente e vivo isso permanentemente. É uma filosofia de vida.
Cada vez que uma cortina de teatro se abre, ou do espaço da criança se abre, eu trago para o palco quantas crianças estiverem sentadas nessa plateia. Então, a minha responsabilidade daquele momento em diante é muito grande. O que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou mostrar, de que maneira eu vou mostrar. Então, esse é o exercício de um pai. Eu me torno um grande pai ali naquele momento, tentando trazer aquela criança comigo, conversar comigo e ver o que é bom para a sociedade, trazendo mensagens positivas, trazendo depoimentos em que façam a criança se transformar. Isso é o papel do pai. Então, eu me sinto um grande pai dentro do teatro. É fazer sonhar, imaginar. Tenta fazer o teu filho ser uma pessoa inventiva. Mas como? Contando histórias, lendo trechos de livros, brincando, inventando juntos qualquer brincadeira, uma tampinha de garrafa, qualquer coisa. Observando uma formiga andar, achar a casinha da formiga, ver as pedrinhas, os formatos diferentes que tem as pedrinhas, as folhas. A gente trabalha muito isso aqui, sabe? Dê atenção ao seu filho nesse sentido. Isso é fantástico o que você está falando. Se você acompanha uma criança acreditando que você é igual a ela, você não tem maior idade do que ela naquele momento em que estão brincando com uma formiga. Você é um parceiro. E para que melhor que isso? É uma magia instantânea. É uma delícia, né? E dá um... Revigora. A gente volta realmente a ser criança e esquece, porque todo mundo tem problema, né? Aquele momento ali é mágico. É único. É mágico, né? A criança é inventiva. Me perguntaram esses dias, até num bate-papo de podcast, Giovanni, você acha que a criança de hoje, ela deixou de imaginar, ela não quer mais imaginar, ela não quer mais brincar? E eu atesto categoricamente, sem nenhum medo de errar. Muito pelo contrário, mais do que nunca ela quer imaginar, mais do que nunca ela quer brincar, porque o mundo tecnológico está aí, mas o mundo do brincar, ela tem que descobrir. Isso. Ela tem que avançar no poder de criação, da inventividade dela para descobrir a brincadeira. Enquanto que numa tela de celular, de computador, a brincadeira está estabelecida. Ela é mera espectadora. A única função que ela tem é fazer rolar a tela. Então, a criança não precisa só disso. Claro, tem que ter isso? Tem. A tecnologia está aí, não vai mais voltar. Não vai se apagar, né? Não. Pelo contrário. Mas nós temos que fazer essa criança ser inventiva, participativa, colaborativa através das brincadeiras, através da brincadeira de grupo, a brincadeira sozinha, a brincadeira da família, porque ela, através dessas brincadeiras, é que vai aprender sozinha. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. A criança que brinca pode ver que é um adulto muito mais feliz. Quem convive com criança diariamente, a gente percebe. A gente percebe o olhar da professora, que realmente é professora, da diretora da escola, a felicidade que ela tem quando vê uma criança. Não só dentro da escola. Encontra no mercado, encontra no shopping, encontra na rua. Fica olhando e dando risada, às vezes, para a criança. Só ela está naquele mundo dela. Isso é autenticidade. E a criança sabe. Assim como o animalzinho sabe quem gosta dele, a criança, desculpa a comparação, mas o cachorrinho lá, ele tem uma antena parabólica aqui que comunica imediatamente com quem ele sabe que gosta dele. A criança também sabe, a criança não se deixa enganar. Você pode enganar a criança com doce, qualquer coisa, mas ela já desvia, ela pega o doce e esqueceu. Cativar a criança é diferente, né? Então, é gostar da criança. É, bacana. E vamos contar para eles também, Giovanni, o trabalho lindo que você fez com os nossos professores sobre a contação de histórias, né? A formação, como que funciona e como que é esse trabalho imenso, assim, que não se restringe somente à criança. Ele vai muito além, né? Temos aí uma missão muito parecida, sabe, Giovanni? Muito parecida. E não se restringe somente ali ao pequenininho,
né? A gente quer ir além, né? O que você traz para os professores, não só da Escola Participação, como foi para muitas outras instituições, né? Sobre essa questão da contação de histórias, sobre o teatro, sobre o se movimentar, sobre o participar. Conta pra gente aí como é que é essas formações, o que elas modificam no dia a dia da própria criança. Então, na verdade, é uma pergunta muito interessante e até desafiadora. Por quê? Por que eu resolvi também trabalhar, né, com os adultos, ou seja, as professoras? Eu acho que é por essa lacuna deixada na formação desses profissionais. O que eu percebo é que a professora, às vezes, na própria sala de aula, ou ela tem vergonha de contar uma história, de ler uma história para a criança, ou não sabe como fazer. E se a gente não sabe, a gente age pelo instinto, que é válido também. O coração da mãe sempre fala certinho, né? Na dúvida, usa a tua percepção, o teu coração. Mas se dota essas professoras das técnicas apropriadas, da fala, da expressão, da comunicação mais intensa, mais profunda, mais cativante, essa criança vai se fascinar também. Então, por que não dotar essas professoras? Alguns anos atrás, então, comecei a visitar escolas e ver as salas de aula, o funcionamento dessa professora durante uma leitura, uma contação de histórias, e eu fiquei bastante decepcionado com essa formação. Ela até tinha vontade, mas ela ia por caminhos que a criança não chamava atenção. Não gostava, não chamava atenção. Então eu falei, o que está faltando para essas professoras se ela tem essa motivação, né? Tem a vontade. Se ela tem essa vontade, por que não ajudá-las um pouquinho, mostrando que pode ser por aqui ou por ali, para ela desenvolver a própria metodologia. Mas ela tem que ter conhecimento dessas técnicas. Então eu comecei a perceber que eu tinha condições de fazer isso. Porque eu fui chamado em algumas vezes para fazer palestras, e ao invés de fazer palestra, eu desviei para esse assunto da formação, e eu gostei muito. E descobri que eu tinha condições, então, de doar um pouquinho para essas professoras. Novamente uma descoberta, uma autodescoberta, né? Porque quando me perguntam, mas Giovanni, qual é a tua formação? A minha formação, ela é, antes de mais nada, autodidata. Ela foi acontecendo naturalmente. Depois de muito tempo é que eu fui fazer faculdade. E quando eu fiz faculdade, eu fiquei mais decepcionado ainda. Porque eu percebi que essas universidades nos formam de maneira muito deficiente. Não dando a gente aqueles subsídios para a gente usar depois no dia a dia. Então a professora, tadinha, ela se forma, ela entra numa sala de aula, os primeiros dias ela só chora. Ela não tem essa vivência. Aqui é uma escola de exceção, onde a Suzana entende essa necessidade e passa a conversar com elas individualmente, depois coletivamente. Eu participo aqui dessas formações. Então é diferenciada porque antes dessa professora falar, ler uma história, contar uma história para o seu filho, ela passa por essa formação. Ela tem que entender o jeito que ela vai fazer. Porque a professora, mesmo com essa vontade toda que ela tem, ela ainda tem timidez, ainda tem essa vergonha. Sim. Ela ainda é uma pessoa com muita dificuldade de falar em público, mas a professora é uma pessoa exposta. Então ela tem que entender o papel dela. E aí procurar recursos para que ela satisfaça esse potencial que ela tem. Então a minha formação com professoras começa também de uma outra maneira, onde não estava previsto eu fazer uma formação. Aí eu acabei permanecendo com o Instituto GRPcom, no projeto Ler e Pensar, durante muitos anos, fazendo formação de professoras, contação de histórias. Inicialmente eu criei um curso que era contação de histórias com jornal. Então as professoras, num grupo de 4 ou 5, tinham que ler uma notícia e depois dramatizar essa notícia. Fazer
personagens, transformar a narrativa do jornal em falas de personagens, né? Por exemplo, houve uma batida de carro aqui na frente da escola. Então ali a notícia traz o que é o lead, né? Quem, onde, por quê e tal. Então elas pegavam essa notícia, essa informação da batida de carro em frente da escola e colocavam ali os personagens que vivenciaram a pessoa que viu a batida, o motorista, o guarda que chegou. Elas transformavam essa notícia numa pequena história. É claro que não pegava histórias assim, mas pegava histórias mais lúdicas, né? Do jornal A Gazeta do Povo e transformavam em pequenas pecinhas de teatro para mostrar na sala de aula. E eu fiquei muitos anos, então, fazendo essa formação junto ao Instituto GRPcom, Projeto Ler e Pensar, e depois comecei a fazer também para as escolas que me chamam e que precisam que eu esteja lá. É um enviado de Deus aí, ó, para a educação, né? Olha só, a educação precisa realmente de mais pessoas como você, Giovanni. Eu costumo pensar muito sobre, acho que isso serve para todos nós, independente de qualquer profissão. Você não está aqui a passeio, você não veio aqui à toa, você tem uma função aqui, né? Você não encontra a pessoa que você vai viver e conviver à toa. Eu acredito meio que as coisas estão meio programadas. E claro que você tem o livre-arbítrio, você pode ver uma pessoa e dizer, vou desviar. Mas eu tenho certeza que se aquela pessoa tiver que ser colocada à sua frente, você vai encontrar de novo. E se a gente consegue entender esse contexto, sim, a gente passa a viver muito melhor, a aceitar muito melhor, né, os desmandos da vida. E fazer a diferença na vida das pessoas. E fazer a que diferença. muitas vezes não tem esse mesmo conhecimento. Entendimento, né? Esse entendimento. Exatamente. Se a gente descobre de verdade mesmo a nossa missão, porque todos nós somos missionários aqui, né? Durante muito pouco tempo, a gente consegue fazer um pouquinho melhor a vida de muita gente. A gente não transforma o mundo, mas a gente transforma o mundo daquela pessoa ou da outra pessoa, e cada pessoa dessa já é um mundo que pode ser um agente transformador. Então a gente deve ser um multiplicador, sim, a gente deve. Não com palavras, sabe? Mas com a nossa vida, do jeito que a gente leva a nossa vida. Com atitudes, com exemplos, né? com ações, né, Giovanni? A sem gente precisar sempre mentir, pode. né? Sem precisar fantasiar. Você pode ser real o tempo todo. Você tem um jeito certo de conversar com o diretor da firma ou com o funcionário e tal, mas você, a essência sua, Exatamente. ela é genuína, né? E às vezes a gente abandona essa essência, tenta dar um jeitinho para cá, não entendendo que isso a gente vai colher de alguma forma. Os sofrimentos que a gente tem, né? Todos nós temos sofrimentos, mas eles são talvez o processo de cura nossa. Eu entendo assim, é por isso que eu procuro ser 24 horas por dia o Giovanni que ama a criança, que ama o professor e que amo viver e que eu sou muito, muito feliz. E que é muito amado por todas as crianças que vão ao espaço da criança e por todos os professores que passam por suas formações, pode ter certeza. Mas antes de ser amado, dê amor, né, Suzana? Olha só. Distribua amor, senão Olha não só. vem, não vem. Né? E criança a gente não engana, né? Não. Não Criança engana. É sincera, né? A criança é sincera, ela não precisa enganar ninguém, ela é o que ela é e é aquilo e acabou. Eu aprendi e aprendo todo dia com criança, sabe, Suzana? Impressionante. Mas o que você aprende, Giovanni? Eu aprendo a ser verdadeiro. E todo dia eles me lembram disso. Cada vez que eu apresento uma peça de teatro e que eu vejo na plateia uma criança virar para o lado, ou levantar, ou chamar a tia, e eu falo, meu Deus, eu estou errando. Foca, Giovanni, foca. Vamos, rapaz, traz aquele lá para cá, os outros todos estão aqui, ok, agora trabalha aquele. Traz ele para você de novo. Ele não tá querendo tua mensagem. Descobre por quê. Na próxima fala ele está comigo. Incrível. Então a gente tem que ter essa percepção sempre. Professoras, é isso. Tá? Você fica focado no teu aluno. Você não sai daquele lugar. Aqui dentro, né? A gente fala aqui. Não adianta eu estar aqui com você, Suzana, pensando na minha casa, que hora vai acabar. Ou eu estou inteiro aqui de verdade. De corpo e alma, né?
como é a criança. Então eles me ensinam o tempo todo. É verdade. Entenda, Giovanni, entenda. Tem que ser verdadeiro o tempo todo. Acho que isso é a maior lição que as crianças me trazem, sabe? Que bacana, hein? Isso é uma coisa que me emociona muito, que me deixa muito feliz e me dá força o tempo todo. Força para continuar todo dia, né? Levantar da cama e fazer acontecer. É o que eu também penso, sabe? Eu levanto da cama todos os dias e a minha missão é muito maior do que qualquer desânimo. A minha missão vai muito além daquilo que me desanima. Eu fico pensando, sim, Suzana, no que passa na tua cabeça, outras diretoras, quando chega com a chave de manhã aqui e abre aquele portão e que sabe que daqui a pouco você vai ter tantas vidas na palma da tua mão, sob a tua responsabilidade. Esse manto, né, que você estende sobre esse espaço aqui, esse manto é que vai abrigar essas crianças. Então, é uma responsabilidade e tanto, sabe? É por isso que, assim, a diretora, ela não trabalha sozinha, né? Nunca. Ela depende de todos. Ela depende do colaborador, do tio do portão, da secretária, ela depende da tia da cozinha, da tia da limpeza, ela depende da família. Então é um trabalho assim muito em conjunto, é um trabalho muito gostoso e prazeroso de se fazer. A nossa preocupação assim enquanto escola é que as crianças assim tenham liberdade para ser criança, para viver a infância. E aprender dentro daquilo que realmente importa e faz sentido, né? Faz a diferença. Eu tenho uma coisa comigo assim, sabe, Suzana, sabe, senhores e senhoras, que é uma percepção instantânea do lugar onde eu entro, onde eu chego. Como uma criança que entra num parque que amou ou um parque que não amou. Se a gente nota nos olhinhos deles, eles estão falando pra gente tudo. E é engraçado que cada vez que eu chego aqui na Escola Participação, não é a Escola Participação, é todo esse conjunto de amor que você planta em cada cantinho dessa escola. A gente sente isso. Que delícia. Então, pai e mãe acreditem de verdade, numa pessoa de muita experiência, e que eu não preciso falar isso. Mas quando você deixa o teu filho aqui, você tem a absoluta convicção que está num reduto de amor, de encanto, de liberdades, onde o seu filho vai evoluir naturalmente, não vai ser conduzido a nenhuma evolução, ele vai ser convidado a essa evolução, porque a gente percebe em cada detalhe dessa escola o amor. E onde tem amor, não tem como a pessoa não evoluir. O amor é a grande ferramenta, é o grande motivador da nossa transformação. Não há outra palavra e não há outro sentimento. Quando uma mãe estende os braços para uma filha, para um filho correndo, é o amor. E aí, quando esse filho chega nos seus braços, ela se sente protegida, essa criança. O tempo todo protegida, amada, ela fica feliz. É a mesma coisa essa escola. Quando ela abre o portão, são os braços dessa escola se abrindo. Entrem, venham ser felizes, porque nós temos uma diretora que não é uma diretora. Ela é uma pessoa profundamente feliz com o que faz. Então ela distribui esse amor. Sabe, eu queria falar isso. Nunca falei para você. Obrigada, Giovanni. Mas essa áurea, esse manto que essa escola tem é muito único, sabe? Que gostoso. Mas o espaço da criança também me deixa assim. Me faz sentir assim. Sabe, eu acho que dá pra gente fazer um convite para eles. Vocês estão com uma peça nova, não estão não? Estamos com um espetáculo fantástico, ó, Divertidamente. Olha aí! Que trabalha os sentimentos das crianças, né? Olha aí, Giovanni. E o meu convite é que sigam lá o Teatro Espaço da Criança no Instagram. Sim. E quando há programação aberta ao público, a gente vai informando por lá. Nossa, eu vou receber vocês com o maior carinho do mundo lá. Para os seus filhos, vocês, as famílias, né? E que quem já conhece o Espaço da Criança sabe que aquele lugar, como aqui, ele tem essa dádiva de receber os pezinhos felizes, né? Por isso aquele lugar também. Que bacana, que bate-papo gostoso, que convite delicioso. A gente vai marcar sim,
né? Eu quero, esse ano também, poder levar as famílias Isso. novamente, levar nossas crianças, viver aquilo, aquela magia, aquele encantamento delicioso que vocês oferecem lá. Quem sabe fazemos aí o dia da primavera, né? Ai, que delícia. Ou a semana da criança, quem sabe fazemos Semana aí. da criança é muito legal, hein? Né? Reunir os Muito pais. legal. Digam pra gente o que vocês acham, vocês gostariam, Sim. né? Que a escola, já deixamos aí uma pergunta no ar, né? Se vocês gostariam que a escola comemorasse a Semana da Criança lá, né? Os pais, famílias, todo mundo junto. Combinado aí, ó. Temos uma missão, famílias. Olha, Decidir aí. o que a gente vai fazer e quando. Mas eu agradeço imensamente, Giovanni, muito mesmo, dizer para você que você é uma bênção de Deus na nossa vida, para a nossa escola, para os nossos professores, para os nossos alunos e para todas as famílias que, querendo ou não, você acaba acolhendo, cativando. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui com vocês e mais uma vez reafirmar. Tenha um pouquinho só de tempo com teu filho, a tua filha, só um pouquinho, e daqui a um ano você me diga. Aí conte pra gente aqui como é que foi esse exercício de um ano de fazer uma dedicação pequenininha para ele e para ela. Você muda teus filhos, tá bom? Muito obrigado, Suzana, obrigado pelo convite e quando quiser estaremos sempre aqui. Obrigada. Obrigada, famílias, e até a próxima.